CBN, saúde e bem-estar. Todas as quintas-feiras aqui no Estúdio CBN temos o quadro Saúde e Bem-Estar com o Dr. Vitor Vasconcelos, neurocirurgião, cirurgião de coluna do Hospital Madre Teodora Américas. Prazer falar com você novamente, Dr. Vitor, já que eu estou voltando das férias. Uma boa tarde, seja bem-vindo. Prazer, amigo Guarizo. Boa tarde para você e boa tarde a todos. Hoje vamos falar de osteoporose, um nome que não é tão complicado de se conhecer quanto de se pronunciar. Afinal de contas, é uma doença óssea que atinge a muita gente, Dr. Vitor. Exato, Guarizo. A osteoporose, para a gente ter uma noção de como é frequente, quando se trata da população acima de 60 anos, Guarizo, aproximadamente 33% das pessoas já têm a doença da osteoporose na coluna vertebral, que é um dos pontos, na verdade, o ponto mais frequente de acometimento disso. E o que esse nome significa, de fato, é uma doença relacionada à perda da massa óssea dos ossos. Ou seja, os ossos vão se fragilizando com o passar do tempo, tá? Isso acontece com muita frequência e traz riscos à saúde das pessoas. Toda pessoa que envelhece, ela corre o risco de ter osteoporose, porque os ossos envelhecem junto com todas as partes do corpo, não é, doutor Vitor? Mas não significa exatamente que toda pessoa que tenha idade vai ter a osteoporose? Exato, Guarizo. Esse conhecimento é exatamente o que acontece, né? O osso, a gente imagina que o osso seja algo estático, né? Que ele seja o que já nasceu e cresceu ali na fase da juventude, de daí em diante ele não consiga mais se modelar. Na verdade, o osso ele é um contínuo remodelamento para se adaptar às nossas necessidades, né? Aquelas pessoas que têm uma atividade mais intensa, o osso vai ficando mais forte por conta disso, assim como aquelas que têm um sedentarismo, assim, uma inatividade importante, vai acabando por perder massa óssea. Então, para a gente entender isso, no geral, o osso, ele principalmente nas mulheres, né, em que acontece mais frequentemente a doença da osteoporose, ele é formado e ele apresenta uma progressiva quantidade de mineralização óssea até por volta dos 30 anos. Daí em diante, essa massa óssea, essa captação de massa óssea se estabiliza e ao redor dos 30 em diante, a pessoa começa assim a ter uma perda de massa óssea e a velocidade em que isso acontece, ela que define de fato se a pessoa vai ou não ter um problema relacionado a essa perda óssea até o diagnóstico de osteoporose, tá? Não é todo mundo que tem. A gente vai falar um pouco sobre os fatores de risco, mas é importante conhecê-los exatamente para prevenir o que seria um dano maior decorrente da osteoporose, que são as fraturas. Sem dúvida. Antes de falar dos fatores de risco, que geralmente a gente começa falando deles para depois falar do tratamento, dessa vez eu vou fazer uma pergunta diferente, doutor Vitor, porque é indicado o exercício físico, a atividade física, se fala, para a saúde do coração, do pulmão, né? A gente tem até, né, adrenalina, serotonina, até para a saúde mental, mas para a gente pegar o gancho disso que você está comentando, para o fortalecimento dos ossos também é fundamental que se faça atividade física. Exato, Guariz. Algo que muitas vezes é intuitivo, mas que nem todo mundo tem, é o conhecimento disso, de que o exercício, principalmente o exercício que envolve sobrecarga, né, levantar peso mesmo, é um forte estímulo para a formação óssea. Então, até muito se pesquisava a respeito de qual seria o melhor exercício para se recomendar para as pessoas com o passar do tempo, né? A gente sabe que exercícios que demandam, né, do sistema respiratório, que os ditos exercícios aeróbicos são muito positivos do ponto de vista cardiovascular, mas não só eles devem ser feitos, como também exercícios que envolvam uma sobrecarga, porque é essa sobrecarga que estimula a deposição da massa óssea dentro do osso, formando assim um osso cada vez mais forte. Essa é um conhecimento empírico, mas que de fato acontece. A atividade física, ela é um promotor, principalmente quando se envolve exercício de sobrecarga, assim como o sedentarismo, ele é um forte estimulante à perda da massa óssea, uma vez que aquele osso não mais é estimulado a ser depositado
dentro do osso, formando, portanto, riscos aí à saúde, trazendo riscos à saúde com relação a fraturas. Então vamos falar dos fatores de risco, né? Quais que você aponta, além da idade do envelhecimento natural? Exato, a própria idade é um fator de risco, dado essa história natural da evolução do osso, né? O osso ele tende a se depositar nas fases mais precoces da vida, assim como durante o crescimento do osso, né, em que ele precisa crescer a sua massa óssea, e com o passar do tempo, a partir dos 30 anos, essa massa óssea tende a ser retirada dos ossos e não deposta. Os fatores hormonais, como por exemplo no caso principalmente das mulheres, após o período da menopausa, que acontece por volta dos 51 anos, você tem uma diminuição importante dos hormônios femininos, entre eles o estrogênio, e a diminuição desse hormônio é, sim, um grande determinante para a diminuição da massa óssea. E no caso dos homens, os hormônios sexuais masculinos, no caso da testosterona, que também acontece com o passar do tempo. Além disso, outros fatores ditos aí que a gente pode modificar, como, por exemplo, a ingesta de álcool e o uso do tabaco. Esses são estímulos à fragilidade do osso, né? Assim como na ingesta, na nossa dieta do dia a dia, uma dieta pobre em vitamina, como a vitamina D e o cálcio em si, eles podem fazer com que a gente perca a massa óssea. Lembrando sempre que, no caso da vitamina D, além do fator importante que é ingerir os alimentos, existe um papel importante da exposição solar para ativar essa vitamina D, fazendo com que aumente, inclusive, a captação do cálcio que a gente ingere nos alimentos, tá? Além disso, outros fatores, o principal deles aí, muito comum, que é a utilização de alguns medicamentos, como os corticoides, para aqueles que têm outros problemas de saúde, como problemas reumatológicos, problemas relacionados à asma, que necessitam do uso do corticoide em doses maiores ou de períodos prolongados, tem uma chance maior de ter o problema da osteoporose, né? Sim. Doutor Vitor, e chamou a atenção também um dos pontos que você disse agora aí, dessa situação da osteoporose, além do exercício físico, uma outra questão acabou me dando branco aqui, mas chamou a atenção da... Oi? Exposição solar? O próprio. A vitamina D não é ficar o dia inteiro torrando no sol, né? É bom a gente fazer esse parênteses, né? Exato. A importância da ativação do sol em relação à vitamina, ela tem que ser considerada, mas também a gente não pode se esquecer dos riscos da exposição solar. Portanto, é importante que a gente tenha uma exposição solar moderada. A preferência no tocante aos riscos da pele são evitar o sol, aliás, preferir o sol antes das 10 e depois das 4 da tarde, mas também durante o período de maior incidência da radiação ultravioleta, você pode ficar em pouco tempo, né, de preferência, algo em torno de 10 minutos, já é o suficiente para a absorção da vitamina D, tá? Esse é uma informação importante, porque a própria exposição solar em si, devido à sua radiação, traz chances do câncer de pele, do envelhecimento precoce, então não é uma recomendação médica o excesso, né? Sim. E no caso, doutor Vitor, também a pessoa tem que ficar esperta, porque se ela desenvolve osteoporose, as chances de ter uma fratura óssea é maior. Exato. Uma coisa muito importante que a gente precisa falar aqui hoje é que a osteoporose, ao contrário do que a gente muitas vezes pensa, né? Você começa ali a ter uma dor na coluna e pergunta, será que eu estou com osso frágil? Será que eu estou com osteoporose? Isso não é, na verdade, esperado, tá? A osteoporose, como a gente falou no início, é a perda progressiva da calcificação dos ossos, tá? E isso, muitas vezes, não causa sintoma algum, Guarizo. Então, o paciente, muitas vezes, ele não sente dor e acha que, portanto, ele não tem problema com relação a isso. Na verdade, a osteoporose vai fragilizando o osso, de modo que ele pode vir a ter um sintoma somente no momento de uma fratura. Seria uma condição muito de risco, né? A gente, especificamente sobre a nossa especialidade, né, quando se trata da coluna lombar, que é o local do corpo inteiro mais propenso a sofrer da osteoporose, a gente tem o risco de, numa fratura, além da dor relacionada à fratura, que é intensa, muitas vezes até incapacitante, trazer o risco de esses fragmentos ósseos que se quebraram comprimirem os nervos que passam ali dentro da coluna, trazendo chances até de um problema maior, como, por exemplo, dificuldade de mexer as pernas, tá?
Uma coisa importante também é que, pelo fato de os sintomas não serem muitas vezes vistos, quando muito o paciente percebe que está perdendo um pouquinho de estatura, ficando um pouco mais curvado com a idade, que pode ser um indício da osteoporose, mas exatamente pelo fato de ela não dar muitos sintomas ou não dar quase nenhum sintoma até uma fratura acontecer, é que existe a recomendação para a população geral, principalmente as mulheres, que são grupos aí mais propensos à osteoporose, principalmente na mulher de pele clara ou asiática, de fazer o exame de densitometria óssea, até mesmo sem nenhuma queixa, a partir dos 65 anos para as mulheres e a partir dos 70 anos para os homens, isso sem contar aqueles que têm ali alguma propensão familiar ou uso de algum medicamento que traz a chance dessa osteoporose acontecer mais cedo. O nome é difícil, mas o exame não. A densitometria óssea, que é o exame que mede a densidade do osso, ele é um exame radiológico, é um exame de imagem, né? Não é nada invasivo. Você faz e ali já consegue ver exatamente quais são os pontos do corpo onde o osso está mais fragilizado, né? Isso faz com que sejam, então, iniciadas ali algumas medidas. A principal delas, além do exercício físico, é a utilização de alguns remédios para aumentar a deposição da calcificação dentro do osso, tá? Ou seja, fazendo com que o osso fique mais rígido, né? E, numa eventual fratura, há situações que, infelizmente, isso acontece, e a dor se torna tão intensa e limitante a ponto de o paciente ter dificuldade de ficar de pé, Guarizo. Nesse contexto, a gente utiliza algumas técnicas hoje pouco invasivas, praticamente um pequeno canudo, né, que é colocado ali como uma agulha fina na região da fratura e é injetado um cimento ósseo em que é feito através, que a gente chama uma técnica percutânea, ou seja, praticamente sem abrir nada na região, você consegue injetar o cimento ósseo para consolidar aquele foco da fratura e, com isso, eliminar a dor relacionada à fratura. Para quem não teve a fratura ainda, mas tem osteoporose que foi diagnosticada, como tratar? Com medicamentos mesmo ou precisa de cirurgia? O tratamento da osteoporose, e até antes, né, da osteopenia, que é quando você tem já uma fragilidade óssea, inclusive com maior chance de fratura, mas ainda não chega a tal ponto de ser dita osteoporose, o ideal é um tratamento medicamentoso orientado pelo reumatologista ou geriatra. O clínico geral, o ginecologista, que acompanha principalmente a mulher também, costuma tratar, mas os tratamentos são baseados em medicamentos, né, principalmente ali suplementação de cálcio e vitamina D, associado ou não com algum remédio mais direcionado para a osteoporose, orientando também fazer a atividade física, evitar o sedentarismo, atividade essa que a gente já citou, que envolve uma sobrecarga gradual, para estimular o osso a se depositar ali, né, a calcificação a se depositar no osso e fazer um osso mais forte e evitar os fatores de risco, como o uso de alguns medicamentos específicos, fazer reposição de algum tipo de hormônio que esteja ali em baixa, sendo a causa da osteoporose. Dr. Vitor Vasconcelos falando sobre essa enfermidade tão importante de ser observada, principalmente com pessoas, né, já por causa da idade. Volta na próxima quinta-feira com mais um quadro Saúde e Bem-Estar. Obrigado pela participação, Dr. Vitor. Um abraço, bom fim de semana. É um prazer estar com você e um abraço a todos. Agora, 13h31, vamos para o intervalo. Repórter CBN.